Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina, para eu poder falar sobre o meu ponto de vista, sobre aquilo que eu acredito, sobre novas constatações para o treinador Dado Cavalcante e sobre decisões que poderiam ter sido tomadas e ainda podem ser tomadas de maneira diferente, tá? Vale destacar, o nome do quadro já diz, mas é sempre bom reiterar que eu tô trazendo à tona aqui a minha opinião. O espaço nos comentários está aberto para o debate, está aberto para você trazer à tona também o seu ponto de vista e para a gente poder interagir, para a gente poder dialogar. Vale salientar também que, independente de qualquer coisa, tem um problema direcionado à direção também de futebol, com o perdão da redundância, que é a demora para poder contratar. A gente sabe dos problemas, a gente sabe da queda do número de sócios, da queda de receita, do período pandêmico e diversas outras coisas, mas o Bahia ainda necessita de mais alternativas de jogo, ainda necessita de reforços, de um elenco qualificado, capacitado para que a gente possa fazer um campeonato brasileiro tranquilo, sendo competitivo contra qualquer tipo de adversário, podendo traçar as estratégias adequadas, tendo as alternativas vindas do banco em muitas ocasiões. Isso não está acontecendo. Então, antes de direcionar as críticas de maneira construtiva para o nosso treinador, eu acho que é importante destacar isso, eu acho que é importante salientar que a gente precisa ainda sim de reforços. Mas enfim, antes de qualquer coisa eu peço sua ajuda clicando no gostei, o seu like faz com que a gente possa propagar mais esse vídeo, porque esse vídeo possa alcançar outras pessoas, então clica aí no legalzinho que está aparecendo aí embaixo, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São 3 conteúdos todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia e compartilha com geral para dar aquela moral. Bom, acho importante, antes de qualquer coisa, deixar claro também, rapaziada, que aqui a gente não tem intenção de ficar pedindo queda de treinador, a gente não acha que tá tudo ruim, não. O Bahia não tá aí na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A à toa, o Bahia não conquistou o que já conquistou nessa temporada à toa. Então, a intenção do vídeo é agregar. A intenção do vídeo é não só identificar os problemas, como entregar possíveis soluções, como a gente procura fazer ao longo de 5 anos de Sou Mais Bahia, tá? É emitir nossa opinião, estabelecer esse espaço aqui de diálogo e trazer à tona aquilo que a gente acha que é o melhor para o nosso clube. No final das contas, todo mundo quer o melhor para o Bahia, que é o amor da nossa vida, né? Mas enfim, eu enumerei aqui em 5 constatações que eu acho que são válidas da gente poder abordar, que poderiam mudar de certa maneira o posicionamento, a postura, a estratégia adotada e todos os outros aspectos necessários para a gente poder se sair melhor nesse campeonato. O campeonato do Bahia até aqui não é ruim, né? Mas é um campeonato em que o torcedor está aflito em determinados aspectos, em determinada análise, por conta das oportunidades perdidas, né? De pegar times fragilizados, de pegar times que não estão vivendo um bom momento e de não conseguir se impor diante dessas equipes ou encontrar o estilo de jogo adequado para que a gente possa conquistar o resultado positivo, ou nem isso, né? Empatar. Tem jogos fora de casa que a gente podia ter terminado com empate, levou o gol no final ali e tal. Então, enfim, tá faltando de maneira geral uma certa maturidade para que a gente possa se tornar mais competitivo ao longo do tempo com o que a gente tem em mãos. Mas a primeira constatação é a seguinte: Rodriguinho e Tassiano, por mais que tenham sido importantes ao longo da temporada, por mais que ainda sejam lideranças dentro do elenco, por mais que sejam jogadores que ainda vão ser mais importantes ainda ao longo desse ano, não são jogadores intocáveis. Existem situações, ocasiões em que o estilo de jogo de Rodriguinho não vai se encaixar com o que deve ser proposto pelo Bahia para aquela partida. Esse jogo contra o São Paulo, isso daí ficou evidente. A gente precisava de um jogo de transição rápida, a gente precisava de um jogo de intensidade, e o Rodriguinho não estava contribuindo nesse processo. Ele estava deslocado no meio-campo, não estava conseguindo se encontrar, não estava conseguindo dar para o time essa intensidade que a gente percebia que era necessária. Não estava conseguindo espaçar o adversário para poder encontrar com mais facilidade esses espaços e atacar esses espaços. E no final das contas ele acabou contribuindo pouco para a equipe nessa partida e em outras ocasiões. Então, por mais que seja um jogador tecnicamente acima, que pode decidir em uma bola, a gente não pode preterir um estilo de jogo, uma característica
tática da equipe para ter um jogador que pode, em um lampejo, em um lance, fazer algo de diferente. Não dá para se apoiar nisso, não dá para se sustentar nisso ao longo de 75 minutos, né? É mais ou menos quanto ele dura ali na partida. Geralmente é substituído depois dos 30 ou próximo dos 30. E Tassiano, cara, ultimamente tem jogado mais avançado, mais como atacante, né? Quem não acompanha o Bahia, não faz ideia das características dos jogadores, brotou ali naquela partida, parou para assistir o jogo e aí vê o desenho do time em campo, acredita que Tassiano é atacante e que Gilberto que é meia. Acredita que Tassiano é o centroavante do time, porque ele está muito deslocado, está muito no ataque, está muito avançado. Ele está basicamente sendo utilizado para ser o homem surpresa, e isso daí tem sido praticado de forma insistente ao longo dos jogos. E às vezes não contribui para uma construção no meio campo. E aí uma alternativa é colocar alguém que contribua mais com essa compactação do meio, ou recorrer realmente a um atacante, a um cara de beirada, um cara que possa dar uma velocidade um pouco maior, que possa jogar em diagonal, que possa ser um pouco mais incisivo, que tenha um pouco mais de cacuete para ser o definidor, para ser o construtor no terço final. E Tassiano está ficando deslocado. Então ele acaba saindo daquela posição que ele vinha se destacando e passa a assumir uma posição que ele vinha assumindo em determinadas situações do jogo, só que de maneira frequente, que é essa do homem surpresa, do volante / meia que chega à frente a todo momento. E com isso a gente perde um jogador no meio campo e tem um cara que não tem tanta qualidade para atacar no setor ofensivo. Então, Rodriguinho e Tassiano, por mais que sejam importantes, por mais que ainda possam contribuir muito com o Bahia, não são intocáveis. E tem situações de jogo em que eles não vão contribuir tanto assim, em que eles não vão ser tão úteis. E não tem problema nenhum em você sacar os jogadores em uma situação ou outra. Michael Douglas entrando bem, pedindo passagem. Um jogador que contra a Chapecoense foi muito bem nesse jogo de transição pelo lado esquerdo. É uma companhia a mais para Matheus Bahia do lado esquerdo. Faz esse jogo de atacar o espaço e abrir espaço para a quebra de linhas. No jogo contra o Juventude, ele entra na segunda etapa. Daniel consegue dar 2 ótimas enfiadas de bola para ele. Uma ele estava impedido, a outra não. E o time consegue chegar ali à frente com um pouco mais de facilidade. Tony Anderson também tem entrado relativamente bem nas partidas, né? Por que não dar um pouco mais de tempo para o cara mostrar algo a mais no lugar de Tassiano, já que Tassiano está jogando avançado. Enfim, dá para pensar em outras alternativas com o que a gente tem no elenco, por mais que a gente tenha nossas limitações. Outro ponto que eu acho que é bom a gente salientar com relação a uma desculpa que Dado deu na coletiva de ontem, de guardar a substituição por conta de possibilidade de lesão de atleta. Ele falou que Matheus Bahia estava ali reclamando de um incômodo na panturrilha e pediu para segurar a mudança. E aí a mudança final com 2 atletas, né, e só pode acontecer 3 movimentações ali ao longo do jogo, acabou sendo já próximo do final e mudou pouca coisa na partida positivamente, né? Porque negativamente mudou sim consideravelmente, principalmente a entrada de Lucas Araújo e outros atletas. A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas o fato é que Michael Douglas e Oscar Ruiz não vão conseguir fazer muita coisa com 7 minutos em campo. É muito difícil. Até você se encontrar na partida. E aqui não é passar pano para Oscar Ruiz, principalmente, que não está entrando bem, não. Para qualquer jogador, eu teria essa mesma opinião, cara. Você entrar com 7, 5 minutos vai fazer o que de diferente? Então não dá para usar essa desculpa, tendo em vista que no intervalo você pode modificar e não contabiliza como essas 3 movimentações com 5 substituições. No intervalo do jogo contra o São Paulo, já era para ter voltado com Michael Douglas e se cogitar voltar já com Tony Anderson. E aí não precisaria fazer uma movimentação com 2 substituições ali no final. Poderia guardar só uma para caso o Matheus Bahia viesse sentir outro jogador se lesionasse. Então, enfim, eu não sei se cabe isso como desculpa. O fato é que ontem a primeira substituição do Bahia foi aos 27 minutos do segundo tempo, de um time que está exausto, cansado e não estava se encontrando na partida, estava fazendo um segundo tempo nulo. E essa substituição demorou para chegar, como tem demorado de maneira frequente. E Dado tem percebido isso e, infelizmente, ele não tem mudado esse posicionamento dele de demorar para poder substituir, oxigenar a equipe ou dar até um outro desenho tático para o time propiciar algum tipo de variação.
Outro ponto, cara, a gente falou muito sobre o fato de Dado colocar a meritocracia à frente daquela hierarquia que a gente tanto falava de Roger Machado. E optar por jogadores como tipo Patrick De Luca, que do nada surgiu na equipe principal e já acabou conquistando o seu espaço, dentre outros, né, que ganharam uma oportunidade, foram bem e Dado botou porque o cara estava merecendo. Então não dá nesse processo, para entender, e parece até um tanto quanto hipócrita, optar por Lucas Araújo e não botar Edson, não optar por Ranieri no time de transição e outros atletas que estão à frente de Lucas Araújo. Lucas Araújo tem entrado com frequência nas partidas e tem agregado quase nada. E ontem, no jogo contra o São Paulo, de certa maneira, foi uma peça a menos ali, né? Eu não vou querer colocar toda a culpa aqui do gol nele, mas escorrega e depois não marca lá, não vai em cima de Reinaldo, dá espaço, entrou perdido, deslocado, parece que fora de sintonia, e não foi só nessa partida. Então por que ele passou à frente de Edson, passou à frente de um Ranieri que nem foi aproveitado no time principal e de outros atletas que poderiam ter chance? A mesma coisa vale para Galdesani, que está à frente de jogadores como o Pablo. A gente sabe que Pablo ainda precisa de mais oportunidades, precisa mostrar algo a mais. Eu não acho que é esse jogador extraordinário. No Campeonato Baiano não deu para a gente ver tanta coisa assim, mas na dividida com Galdesani, eu realmente não sei se Galdesani está à frente assim no momento atual, pelo que ele tem demonstrado. Então, nessa dividida aí, por que não dar uma oportunidade para Pablo ao invés de Galdesani, para a gente tentar ver alguma coisa diferente com um cara que aparentemente está mais disposto, que tem mais mobilidade, dá mais dinamismo para o meio campo. E tem outros jogadores também que podem ser utilizados naquela posição ali de Galdesani ou de Lucas Araújo, e eles dois estão à frente de vários e não justificaram ainda isso. Sabe? Então, nessa balança de meritocracia e hierarquia, o que é que tem pesado realmente ultimamente? Tem que rever essas escolhas. E, para poder fechar, que eu acho que vai muito dessa análise de estratégia, de estilo de jogo, em determinadas situações, eu acredito sim que o Bahia precisa ter um padrão, precisa ter uma identidade, mas também precisa se remodelar de acordo com as características do adversário em determinadas situações. Não dá para ter um jogo de transição só com Rossi. Se você está vendo que o adversário está cedendo espaço, como foi nesse jogo contra o São Paulo, não dá para você insistir só em um lado. Não dá para você insistir só em um atleta fazendo determinada movimentação. O Bahia não tem conseguido jogar em contra-ataque, como já conseguiu em várias outras situações, porque às vezes só tem um recurso para jogar no contra-ataque. E aí não vai encontrar, porque o adversário vai conseguir detectar facilmente esse recurso. Então o Bahia consegue às vezes estar bem postado no sistema defensivo, consegue não passar grandes riscos, como foi o primeiro tempo contra o São Paulo, mas na hora do escape, na hora ali de ter uma válvula, de ter alguém para poder puxar essa jogada, de se organizar de maneira conjunta e tática para poder construir uma transição em velocidade, um jogo de contra-ataque e ser efetivo ali na frente, não consegue. O máximo que o Bahia conseguiu contra o São Paulo em outras situações foi uma bola longa como aquela de Luiz Otávio, que Patrick acabou perdendo o gol. Mas nesse jogo de toque rápido ali para poder transitar e chegar no ataque, no terço final, com uma vantagem numérica, com movimentação, com dinamismo, o Bahia não tem conseguido. Então é um time que consegue se montar para o contra-ataque, mas não consegue desenvolver o contra-ataque. Se você quer desenvolver um jogo desse, por que não optar por um outro cara de velocidade pelo outro lado do campo? Não tem problema você jogar com dois extremos. Não tem problema você deixar evidente que, vou jogar aqui em velocidade, vou me defender bem e soltar o time pelos lados para que os adversários tenham dificuldade de marcar, para que a gente consiga fazer um jogo de imposição ali quando tiver a bola retomada e o adversário estiver desorganizado. Não tem problema. A gente ano passado reclamava muito do 4-3-3 porque estava completamente batido. A gente só viu o Bahia jogar dessa maneira. Mas em determinadas situações de jogo, determinados adversários, você pode optar por esse estilo de jogo. E aí Rossi fica sobrecarregado, o lado direito com Nino e Rossi fica sobrecarregado, na esquerda Matheus Bahia, que já não vive uma fase extraordinária, apesar de estar evoluindo nos últimos jogos, fica abandonado, sozinho, é difícil atacar assim, sem ter uma companhia, para poder fazer uma dobradinha, para poder fazer uma ultrapassagem, para tentar fazer algo diferente, e aí o Bahia se torna previsível, facilmente marcável, digamos assim, e não consegue emplacar esse estilo de jogo que seria perfeito contra determinados adversários que precisam do resultado, que estão fragilizados, que vão para frente de qualquer jeito, que vão ceder o espaço.
Falta essa inteligência, falta identificar esses problemas e falta identificar as nossas soluções. Rodriguinho nesse jogo contra o São Paulo não estava agregando com essa partida aí de transição em velocidade, de intensidade. Era melhor ter um cara aberto pelo lado esquerdo, que poderia ser Michael Douglas, para poder fazer com que a gente empurrasse os caras e tivesse um contra-ataque aí sendo efetivo ali na frente. Enfim, constatações que não se limitam a isso, o espaço está aberto para você falar outras. Tem outras coisas também para a gente poder abordar, mas eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque algumas são até meio batidas. Mas, enfim, é importante a gente ficar atento para essas questões. É importante, dado, às vezes, deixar de se apegar em determinadas convicções e se adequar àquilo que está sendo desenhado para o jogo. O Campeonato do Bahia, eu reitero, não é ruim. Eu não estou querendo fazer cenário de terra arrasada. Eu não estou querendo ser aqui hipócrita de falar que a gente tá mal e tal, e tá tudo perdido, isso e aquilo. Mas a gente tem perdido oportunidades que a gente sabe que lá na frente, mais tarde, vão ser cobradas, né? Custa caro. O torcedor do Bahia está frustrado pela temporada 2019 ainda, que viu um primeiro turno absurdo, e se não fosse esse primeiro turno absurdo, a gente caía, porque o segundo turno foi horrível. E a gente sabe que uma hora a gasolina vai acabar ali, e o time tem que ter essa gordura. Tem que estar preparado para poder enfrentar um momento de grande adversidade no campeonato. Então não dá para ficar perdendo essas oportunidades de pegar um adversário fragilizado e de não se encontrar. O problema não é perder para o São Paulo no Morumbi de 1-0. Não é nada de absurdo e catastrófico. O problema é a postura, é o segundo tempo abaixo, é ter recuado, é não encontrar as alternativas necessárias, é demorar para substituir e outras questões, tá? Mas é isso. Tomara que sirva de lição, tomara que daqui para frente seja só evolução, mas esses erros têm que ser identificados o quanto antes, para que a gente realmente possa ser competitivo e fazer um brasileiro tranquilo como a gente almeja, tá? Galera, é isso. Esse foi o Barbaça Opina de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, se pensa diferente, o espaço está aberto nos comentários, o espaço é democrático. Mas deixa o like aí para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?